Prezados irmãos e irmãs do Lar Maria Cecília, nesse instante nós damos início a mais uma reunião via internet, agradecendo a todos pela presença, por estarmos juntos nesta noite, na vibração do nosso Mestre Jesus, para que nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece, rogando a proteção espiritual, especialmente no Natal, onde todo o ambiente da Terra se engalana para receber simbolicamente o nosso Mestre Jesus através do renascimento. Nós sabemos que Ele está junto de nós a todo instante, a toda hora, nos deixando a sua influência benéfica. Porque tudo é luz na Terra, mas o céu que olhamos, está sempre estrelado para iluminar e abrilhantar a nossa vida. Por isso, rogamos a todos que nos acompanhem nessa prece antes da nossa palestra. Senhor Jesus, ante o céu estrelado que nos revela tua grandeza, deixa que os nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão as tuas dádivas, Senhor Divino, e para que o teu amor resplandeça, especialmente quando a nossa mente está mais voltada pela sua figura de menino Jesus, que renasceu na terra, no centro de nossas vidas, para nos abençoar sempre, agora e para todo sempre. Que assim seja. Prezados amigos do Lar Maria Cecília, novamente estamos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus e adentrando até o seu lar para que possamos, nestas vésperas de Natal, falarmos a respeito do grande acontecimento, que é o nascimento daquele que foi e que é o maior guia espiritual da Terra. Depois dele, poucos vieram para fazer uma grandiosa obra como ele fez. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 2, a descrição do nascimento de Jesus. A descrição falando que já esperava todos os povos daquela época, já era corrido a palavra de que vinha um rei, vinha alguém especial. Porque aqueles dias eram dias muito difíceis. Dias em que a humanidade e aquela região da Judéia passava por situações muito difíceis sob o jugo do Império Romano. Então, prezados amigos, Mateus descreve no capítulo 2 assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia,
porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então, meus amigos, já havia um espírito de espera de algo melhor. Lá os tempos eram difíceis porque não tinha esperança. Não tinha no coração aqueles povos, não tinham algo que alentasse a sua vida. A perseguição era grande. A desarmonia e o ódio plasmava na mente das criaturas daquela época. Então Jesus veio através de uma das grandes mulheres que a humanidade já teve, a nossa Mãe Maria Santíssima. A nossa Mãe Maria Santíssima trouxe para nós tudo aquilo de bom que o nosso coração poderia lembrar, que é justamente a vinda de Jesus. É a luz nova que desceu dos céus para a terra. Então, essa esperança causou nas nossas almas, nos nossos espíritos, e em todos daquela época, porque ele trouxe a esperança, trouxe a luz, que haveria de iluminar todos os pensamentos. A mudança de comportamento das criaturas, muito importante. Então, para cada um daquelas pessoas que conviveram, estiveram perto de Jesus, estavam nas multidões, nas praias, nos campos, cada um deles, a presença de Jesus teve um significado diferente. E o espírito de Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, faz umas perguntas a respeito do significado da vinda do Cristo, do seu nascimento, e onde realmente ele teria nascido. Porque ainda hoje pesquisadores colocam dúvidas do local do nascimento do Cristo. Naquelas terras, ainda tem a Igreja da Natividade, onde é o local que se pressupõe que Jesus havia nascido. Mas Emmanuel, o mentor de Chico, nos faz uma preposição para a gente fazer um exercício muito importante. Se perguntássemos a alguns personagens que esteve bem perto de Jesus, onde e quando ele nasceu, nós teríamos algumas respostas importantes. Então, ele colocou numa das mensagens os personagens importantes. Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá. Nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. Maria de Magdala era a pessoa do povo, da vida, da rua, mas que tinha um desejo muito grande de encontrar um grande amor. Então ela destacou que esse grande amor ela recebeu com o encontro de Jesus, quando ele falou o seu coração. Mas se perguntássemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, a resposta é importante. Ele diria assim: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor para todas as criaturas. E se perguntassem, então, a Simão Pedro, quando deu o nascimento de Jesus?
Ele nos responderá. Nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou em minha consciência a verdadeira vida, a vida espiritual. E Paulo de Tarso? Se perguntássemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido numa imensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nova e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntamos a Joana, a esposa da autoridade chamada Cusa, mais chamada de Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo de Roma, eu vi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: negue e viverás. Esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo de subir pelo meu corpo, pude com toda certeza ter e a sinceridade de dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou a amá-lo. Perguntemos então a Tomé, aquele descrente que no primeiro momento não acreditou que Jesus tinha voltado conforme a promessa dele mesmo. Então ele responderia: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntamos então à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderia: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que ele me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem o amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, diria ela, soube que Jesus realmente era o profeta de Deus anunciado pelos antigos. E lhe pedi: Senhor, dá-me a água de beber. Perguntaríamos então a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: ele nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem materializada no alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi, então, que chegar o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Mas ainda, prezados amigos, se perguntássemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderia: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse-me: Lázaro, levanta-te e anda. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era: a ressurreição e a vida. Perguntemos ainda a Judas Iscariotes. Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos.
Perguntemos a Bezerra de Menezes, o notável benfeitor espiritual de todos nós, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que desci as escadas da Federação Espírita Brasileira. E um homem se aproximando disse: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. E, finalmente, se a gente perguntasse a Maria de Nazaré, a bondosa mãe de Jesus, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo, através de mim, para ensinar aos homens a lei maior do amor. Prezados amigos, para cada pessoa que se fez presente e fez importante e se importou com a vida de Jesus, uma pergunta foi feita. Agora cabe a cada um de nós a mesma pergunta. E para nós? E para você? Para mim? Quando ele nasceu? Poderíamos dar uma resposta simples. Nasceu no dia 25 de dezembro, em que a humanidade acende as luzes de todo mundo, das grandes cidades, das capitais, até as mais pequenas. Nasceu quando instituíram o presépio numa adoração simples do campo, uma homenagem aos pastores com aqueles animais. Então, nós descobrimos que ele não nasceu. Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Aqueles eram os tempos tão difíceis. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. O ódio, o egoísmo, o orgulho, a desarmonia entre as pessoas, entre os lares, está reinando. Mas é o chamado de Jesus que nos dá esperança para melhorar as nossas condições. Ele mesmo disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, veio trazer a defesa contra as iniquidades que nós mesmos fazemos dentro de nós. Que nasça, então, Jesus definitivamente no nosso coração. Muitos de nós ainda não acreditamos que o Cristo veio. Povos de outras religiões ainda estão esperando o nascimento de Jesus na Terra. Outros estão esperando a vinda dele novamente. Mas não é a presença material, não é o corpo daquela figura tão importante, tão imponente, que apareceu diante das pessoas, mas é justamente a mensagem de paz, a mensagem de amor e as lições de vida que precisamos aprender para melhorar as nossas condições. Sim, deixemos que Jesus nasça no nosso coração, na nossa mente. Tantas leis, tantas mensagens importantes ele nos colocou, dizendo que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco até o fim dos séculos. Nunca Jesus vai nos abandonar. Então, no Natal, mesmo em meio às festas, às luzes, ao Papai Noel, nós precisamos orar a Deus
fazer o nosso esforço para que nós também possamos dar testemunho desta vida tão importante que passou sobre nós. Esse nome que muitas vezes nós falamos sem conhecer, mas que ele está presente em toda ação do bem na terra. É o governador espiritual da nossa terra. E presentemente está cuidando com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação da nossa felicidade aqui na terra. Ele está preparando um mundo novo, a terra regenerada, que fará com que a nossa felicidade seja mais exaltada. E possamos viver com mais tranquilidade. E que no dizer do nosso Divaldo Pereira Franco, será a terra, será o lugar mais aprazível da gente viver. Confiemos nisso. E que nunca nos falte a esperança e alegria em Cristo Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, que o Natal, com a alegria e o sentimento de amor que Jesus nos traz, possa estar na vida de cada um, nas bênçãos dos nossos familiares, no aconchego do lar, e que as nossas dores, que ainda as temos muito no mundo, possam ser minoradas, porque só a presença desse astro-rei, não rei dos judeus, não rei de exércitos que veio à terra, mas rei da vitória, do bem do nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê harmonia, para que a cada instante nós tenhamos, a cada dia e a cada Natal, nós tenhamos o sentido verdadeiro do nascimento de Jesus por dentro de nós. Jesus nos abençoe, agora e sempre. E assim, prezados amigos, depois dessas reflexões em torno da figura do Mestre, nós queremos agradecer a sua presença e juntar os nossos pensamentos em busca do amor divino que é o próprio Cristo entre nós. Que Ele abençoe a nossa vida, que abençoe a nossa saúde, nossa disposição para o trabalho, e dia a dia exige de nós força e disposição. Mestre Jesus, aqui pedimos também que abençoe as águas que estão aqui junto de nós, nas vasilhas de água da nossa casa. Que o Senhor possa colocar o remédio necessário através dos espíritos benfeitores, os nossos mentores espirituais, o remédio necessário para o nosso equilíbrio, o sono benéfico e reconfortante e o bem-estar do nosso corpo e do nosso espírito. Agradecemos, então, a espiritualidade benfeitora, aos mentores da nossa casa, para que possa, nesse dia, fazer com que todos nós possamos agradecer e confiar cada dia mais naquela disposição do nosso Mestre Jesus de estar sempre conosco. E assim seja. Boa noite a todos.